Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 3. A percepção inocente. Seção 1. Expiação sem sacrifício. Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro, antes que qualquer medo residual ainda associado aos milagres possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição, sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, ou seja, contrária, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada que surgiu da projeção tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Olha só o que ele vai trazer, o entendimento sobre aquele processo de crucificação. Tais conceitos antirreligiosos, ou seja, contrários à verdade, mas que a religião nos fez acreditar durante muitos séculos, né, gente? Aqui, ó, tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e se perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? Então aqui cria-se uma imagem de um Deus punitivo mesmo, que castiga. E não, ele é extremamente amoroso. Isso não foi a vontade de Deus em nenhum momento da criação. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Então, quando a gente valida isso aqui que ele está chamando de um engano, que foi o processo de crucificação, a gente acha, tipo assim, nossa, se Jesus, que foi um avatar aqui, um ser elevadíssimo, se ele foi crucificado, então quem somos nós, né? Nós aqui, seres humanos, estamos sendo crucificados também todos os dias. Isso é um engano, gente. E ele vai tirar essa ilusão aqui desse entendimento. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tem que inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar, e justificar aqui está entre aspas, a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro erro, muitos têm se recusado a desistir dele, em vista do seu valor proeminente como defesa. Ou seja, a gente defende a crucificação e não consegue não acreditar nisso, que foi Deus que permitiu a crucificação. Por quê? Porque a gente se vê crucificado aqui no sofrimento. E a gente valida isso. Porque se Jesus sofreu, foi crucificado, nós também somos. Então, isso é um mecanismo, essa crença é um mecanismo de defesa da gente mesmo, né? Para validar o nosso sofrimento. A gente inconsciente está agindo dessa forma. E ele continua: em formas mais brandas, um pai diz: isso fere mais a mim do que a ti, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Ele está falando que quando é um ser humano aqui, que vai corrigir batendo numa criança, o pai fala: isso está ferindo mais a mim do que a você mesmo, mas eu preciso te corrigir dessa forma, né? Você pode acreditar que o nosso pai
realmente pense desse modo, então olha só o que ele está trazendo aqui, qual que é o que ele está vinculando. Que quando um pai bate no filho, ele fala para o filho, isso vai doer mais em mim do que em você mesmo, mas é para o seu bem. E o que ele disse aqui, analogamente aqui acima, foi que isso é uma forma de nos defender do nosso próprio pensamento equivocado, agindo dessa forma. Então, tipo assim, nossa, se o próprio Deus crucificou o seu filho amado, eu também estou aqui como forma de corrigir, eu estou crucificando o meu filho. Gente, a gente fica validando enganos. É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na sua mente. Ou seja, esse plano espiritual amoroso está tentando se assegurar de que essas limpezas desses enganos realmente sejam efetivos na nossa mente. Eu não fui punido. Olha o que é consciência crística, o que Jesus Cristo está nos trazendo. Eu não fui punido, porque você foi mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. A declaração a mim pertence a vingança, diz o Senhor, isso tudo está entre aspas, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. Então, com esse entendimento, acreditando nisso, tendo essa crença, eu estou atribuindo tudo de mal que eu fiz, mal aqui entre aspas, né, gente? Porque não existe mal nem bom. Isso é uma percepção do mundo de dualidades que a gente vive aqui. Então, a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. E com isso, muitos de nós procuram se isentar das responsabilidades. E ele continua aqui. Ele não criou o mal e nem o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo, a mente de Deus aqui com letra maiúscula, né? Ele não guarda teus feitos maus contra você. Então, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, todos esses seres elevados sabem, têm certeza que a gente não é mal, que a nossa essência é divina, é perfeita. E a gente que tem esse entendimento é equivocado. E eles não entendem dessa forma, eles sabem que estamos aqui para errar e aprender, mas não podemos nos isentar das responsabilidades, né, que cada um tem com as suas ações. E o caminho de cura é o quê? Corrigi-las na medida do possível. E ele faz uma pergunta: é provável que os guardasse contra mim? Jesus perguntando se Deus guardaria esses feitos maus contra ele. Certifique-se de que reconhece como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Nós estamos projetando nesses seres iluminados aquilo que a gente não quer olhar na gente mesmo. Então a gente, para se isentar das nossas responsabilidades, projeta nesses seres elevados. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, você pode acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente, tendo feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se você o deseja. Então, Jesus tentou o tempo inteiro, através da sua fala, quando ele esteve aqui manifestado, dos seus ensinamentos, né, através dos seus ensinamentos, trazer clareza, claridade, trazer entendimento do que ele estava realmente tentando nos dizer. Mas as palavras dele, muitas vezes simbólicas, foram completamente distorcidas. E isso é um dos propósitos desse livro aqui, né? Então, se a gente desejar distorcer algo com a nossa mente doentia, equivocada, cheia de enganos, nós vamos conseguir sim, porque a gente cria aquilo que a gente quer. O sacrifício
é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Gente, isso aqui é muito libertador. Não estamos aqui para sermos sacrificados. Isso é uma criação, uma projeção da nossa mente, repleta de enganos. Ele surge só do medo, esse sacrifício, né? Quando a gente tem medo, a gente acha que realmente vai ser punido, que tem que sacrificar por alguém ou por alguma coisa. E pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deverias ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Então, deveríamos ser, sim, misericordiosos com a gente mesmo e com os outros. E agradecer, né, gente, por essa obra divina maravilhosa, mas que a gente viu ela completamente de forma equivocada. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Então, aquelas pessoas que entendem, que já entenderam isso, elas não colocam os outros mais amedrontados do que eles já são, né? Elas tentam trazer clareza, porque esse é o caminho de cura, é trazer clareza a esse entendimento. E ele continua aqui: aterrorizar é atacar, e isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. E aqui vale amorosamente para todas as pessoas que carregam culpa, ressentimentos, mágoas profundas. Quando a gente valida isso, falando, não, realmente, nossa, você pecou muito, realmente Deus vai castigar, não, tem que sofrer mesmo. A gente está ensinando enganos, ilusões às outras pessoas. E como elas vão se libertar, como elas vão se curar? Não tem como, gente. Nós temos que validar, sim, o caminho do aprendizado, que é estamos aqui para errar e aprender com os nossos erros, aprender a fazer melhores escolhas. É exatamente aí que o livre-arbítrio deveria nos liberar e nos ajudar, mas não nos aprisionar no sofrimento. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Olha o que ele vai explicar agora, vai trazer clareza. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Olha que lindo isso! O que ele está dizendo aqui, no meu entendimento, que quando a gente acessa esse nosso poder interior, essa nossa força, que a força do nosso espírito, dessa guiança superior que está dentro de cada um de nós estamos aqui com esse leão, que é um símbolo que ele trouxe aqui, né? É um símbolo, gente, é simbologia. E a inocência é referente ao cordeiro, que são aqueles que já conseguiram dominar a si mesmos. Então, essas duas forças latentes em cada um de nós, quando bem compreendidas, elas não estão em conflito. E é através delas que a gente consegue gerar toda a abundância divina. Abundância, eu não estou falando no sentido financeiro e material, não. Abundância em todos os setores da nossa vida humana. E continua, agora entre aspas aqui, outra frase. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade, e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, com a palavra força, né? E não com fraqueza. É muito lindo, gente. Entendemos tudo errado. Os mansos aqui, os bem-aventurados, os puros de coração, são aqueles que já conseguiram dominar a sua ira, a sua inveja, as suas mágoas, medos, culpas. Esses, com certeza, estão num lugar de força.
E cada um de nós sabe o quanto é difícil dominar esses instintos emocionais mais profundos e mais impetuosos, porque estamos o tempo todo acreditando que devemos atacar, que o ataque é a melhor defesa, e não é, muito pelo contrário. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, ou seja, não fica projetando enganos, equívocos no mundo externo. Só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros, que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo. Outra frase entre aspas, né? No sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. Ou seja, é quando a gente enxerga somente a inocência do outro e a nossa própria também. E ele fala aqui no estado de inocência, enxergando a perfeição em cada um de nós, ou de graça, de gratidão, de alegria também. A graça que pode ter esses dois significados, né? A expiação é inteiramente sem ambiguidades. Aí a gente vai passando pela vida, quando entende isso, de forma sem as dualidades, sem as distorções, sem os entendimentos distorcidos, sem as polaridades. É perfeitamente clara a expiação no caso, né? Porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome. Epítomo aqui é o resumo de uma teoria, de uma doutrina. A expiação é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dano, e dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal e o mal não existe. Então, a inocência é entender que estamos aqui sim para errar e aprender. Não somos maus, somos muito pelo contrário, somos perfeitos, somos amorosos, mas muitos de nós não acessamos e não acreditamos nesse amor, né? E nem nessa perfeição. Por isso que a gente rotula muitas coisas e pessoas como boas ou más. E é essa incompreensão que nos leva a isso. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas de escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se pode aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprender com muitas lições menores. Então, gente, nós vamos aprender de uma maneira ou de outra, quer a gente queira, quer a gente não queira. Vai chegar um momento da nossa vida que vamos ter que nos abrir, sim, para uma compreensão mais elevada de todos aqueles enganos que nos foram colocados durante séculos. Você é liberado de todos os erros se acredita nisso. Então, se eu acreditar que eu serei liberado, eu serei liberado. Mas se eu acreditar que não, que eu sou pecadora, que eu tenho que sofrer mesmo, que a vida é complicada, é assim também que eu vou viver. Ele acabou de falar, gente. Você é liberado de todos os erros se acredita nisso. Se acredita que Deus é amoroso, que ele não enxerga os nossos erros e que ele expressou a si mesmo através de nós de forma amorosa e para nos ajudar a acordar desse sonho que a gente criou. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Gente, sempre observa a palavra mente, porque tudo começa na mente, todas as criações. E nunca nos falaram isso, né? Nos fizeram olhar para esse detalhe importantíssimo.
A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a sua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Por quê? Porque somos expressões desse amor divino aqui manifestados. Ele é fato, ele existe através de nós também. Conhecendo o seu filho tal como ele é, reconhece que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. E ele já falou que o altar de Deus está aqui intrínseco em cada um de nós. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os altares são verdadeiramente radiantes. Então, nós já temos essa luminosidade, essa luz que pode iluminar os outros também. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa se conectar com esse nosso lugar de força e de inocência também, né? Entendendo que isso aqui é simplesmente um espaço-tempo onde a manifestação divina é possível para que a gente aprenda a sair dos enganos, a amar mais, a sair das culpas e dos medos, porque assim a gente consegue iluminar cada vez mais esse mundo maravilhoso que é uma obra divina da criação do nosso Pai amoroso. Fim da leitura do livro-texto.